que você não respondeu a minha pergunta agora. Acabei de responder. Tá, na segunda volta. Então tá bom. Na segunda volta de Jesus. Fase da segunda vida. Tem salvos? Na primeira vida? Na segunda. Salvos da tribulação. Tá bom, vivos. Perfeitamente. Salvos da tribulação. Vivos. Quando a Bíblia diz, eu digo. Quando a Bíblia se cala. Tá, vivos ou não? Na tribulação? É. Não, eu não. Os salvos ali, obviamente, vai ter salvos vivos ali. Esses salvos são a igreja? Em primeiro lugar, vale ressaltar a respeito das duas fases da segunda vinda de Cristo. Quando nós falamos, como bom pré-tribulacionista, quando nós falamos que a volta de Cristo será secreta, nós estamos nos referindo que ela será secreta para o mundo, não para a igreja. Nós temos 3 textos clássicos referente ao arrebatamento. 3 textos clássicos. Cronologicamente falando, João capítulo 14 vem em primeiro lugar. Obviamente foi escrito depois, mas Cristo falou antes de Paulo, obviamente. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ou vos receberei. Porque ali o termo ali é voz média, né? A expressão paralepsomai, futuro indicativo de voz média. O segundo texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos do 15 ao 16. Paulo dizendo: dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e 4 trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. A expressão ali é harpaxômeta, que é a expressão do futuro indicativo, também de voz passiva, na verdade. Aqui, essas expressões ali são interessantes. E o terceiro texto, que também fala sobre o arrebatamento, está em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 ao 58, Paulo dizendo: aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, a expressão grega ali, na verdade, traduzida como no momento, a expressão é em átomo em ripé oftalmu. É a expressão grega ali, que é em um momento indivisível, porque naquela época acreditava-se que o átomo não se dividia. Enfim, nós temos essa expressão sobre o arrebatamento. E nós temos 4 textos clássicos sobre a volta de Cristo em glória. O primeiro deles, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 e Zacarias capítulo 14. Esses 2 pontos nos mostram que há 2 fases na vinda do Senhor. Uma que ele virá secreta para o mundo e outra que ele virá com a sua igreja, com os seus santos, que refere-se obviamente à igreja. Ok? Então, quando nós falamos que só a igreja vai ver, nós usamos, por exemplo, Hebreus capítulo 9, verso 28, está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, aparecerá segunda vez para os que o esperam para a salvação. O verbo aqui, queridos irmãos, pastor César, que é conhecedor do grego, é alfabetizado em grego, o verbo aparecerá ali é oftesetai, que está no futuro indicativo de voz passiva. Embora está dizendo ali aparecerá, a voz passiva indica que o sujeito que sofre a ação é a ação do verbo. Essa oração ela é executada por aquele que não é o próprio Cristo. Quem que vai ver? Somente os que o esperam para a salvação. Então, quando nós falamos que será secreto, é secreto para o mundo. E como eu sei que o pastor César vai pedir um texto mostrando, eu queria citar aqui 1 Tessalonicenses para eu concluir, capítulo 5, verso 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A expressão ali é kleptes, que é o substantivo de kleptos. Segundo Strong, essa expressão se refere a um homem que é kleptos, ele rouba secretamente, como faria um ladrão ou um roubador. De acordo com Loinaida, na página 519, falando sobre essa expressão kleptes, ele diz: apossar-se de forma secreta e sem permissão da propriedade de outra pessoa. Em contrapartida, nós temos outro substantivo que é lestes, que é alguém que rouba com uso de força e violência, mostrando claramente que será secreto o arrebatamento. Muito bem, muito obrigado pelas considerações. Preciso ouvir agora o nosso querido pastor César Cavalcante sobre as suas considerações preliminares. Pastor César, o senhor também terá 4 minutos para expor a sua opinião. Bom, vamos lá. Obrigado por todo o carinho. Um abraço para seu pai, para seu filho, para toda a galera aí que você citou. Você citou vários textos, né? E é legal, mas a gente cada texto a gente tem que... troca essa caneta pra mim, tá vazando tinta, por favor. Cada texto acho que merece a gente parar e estudar, ver cada um dos textos, enfim. Mas vamos lá, vamos de trás para frente. Então você citou aí 1 Tessalonicenses capítulo 5. Então primeiro é o seguinte: não existe um texto bíblico que fala sobre a vinda de Jesus Cristo de forma secreta. Como o senhor sabe disso. Não tem um texto bíblico que fala que a volta de Jesus Cristo é um evento secreto. O que acontece é uma manipulação dos textos, que alguns deles o senhor usou, outros imagino que o senhor vai usar aqui ainda. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5,
versículo, acho que o senhor citou o 2 ou 3, deixa eu achar aqui. 2. O 2, né? Então vamos lá. Diz assim: o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Vós mesmos estáis bem inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, é só continuar lendo o texto que você vai ver que não é secreto. Quando andarem dizendo que a paz e segurança, é isso que sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto para a mulher que vai dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, está aí dizendo que não será uma surpresa. A diferença é que os salvos estarão aguardando esse dia, e os ímpios não estarão aguardando. Então, eles serão surpreendidos. E a igreja não será surpreendida. Então, não somente esse texto, mas os 2 outros textos que falam sobre a vinda do Senhor como ladrão, é só ler o texto com calma, com atenção, que o próprio texto vai mostrar que essa vinda repentina de Jesus é repentina para quem não está aguardando. Não significa que não é secreta, não significa que é secreta. O outro texto citado, reforço em dizer que não existe texto claro, né, sobre a vinda secreta de Jesus, e aí o que sobra é ter de defender uma teologia. E uma teologia é um entendimento. Então, vocês entendem que a vinda de Jesus é um evento secreto, repartido em duas etapas, né? Então, o que sobra é defender isso aí. O texto de Hebreus, capítulo 9, verso 26, que você diz que esse texto aí também é uma prova que é um arrebatamento secreto, diz assim: nesse caso seria necessário que tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, se cumprirá no fim dos tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o sacrifício. Aí só ler o texto de 28, pastor. 28, né? Desculpa, mas é do 26 ao 28, né? Assim também. É só ler o capítulo todo, porque o capítulo 9, ele tem uma cadência de mostrar que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas, né? Não precisa repetir. O versículo 6 diz isso, o versículo 8 diz isso, o versículo 12, não por meio de sangue de bodes, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. E no versículo 26, 27 e 28, essa frase é repetida 3 vezes. Ele volta uma única vez, assim como o sacrifício foi uma única vez. 27, assim como os homens estão ordenados uma só vez, vindo depois de juízo, assim ele se manifestará uma vez. Então não tem 2 etapas. Esse texto, na verdade, é contra a ideia de 2 etapas, porque o capítulo 9 é para dizer que o sacrifício é único e a volta é única. Ótimo. E aí, pastor Átila, como refutar aí esses textos que o senhor apresentou e o pastor César está contra-argumentando? Partindo aí de 1 Tessalonicenses 5:2, então, na visão pré-tribulacionista que o senhor defende, Jesus irá como ladrão, dando a ideia de ser secreto. É isso? E também, o pastor César argumentou, a partir de Hebreus 9:28, que o contexto aqui de Hebreus capítulo 9 é sobre o sacrifício eterno de Jesus Cristo e que o escritor aos Hebreus não está aqui querendo ensinar essa segunda vinda de Jesus. Okay. 3 minutos, pastor. O que o pastor César fez, né, foi, como a maioria dos nossos queridos irmãos pós, foi não comentar sobre 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, Coríntios capítulo 5, capítulo 15, verso 51 e João capítulo 14. Obviamente, ele vai se isentar de argumentar esses textos. Sobre o dia do Senhor, eu acho interessante o que ele disse, ler o texto todo. É só voltar lendo o capítulo 4, e nós vamos ver no capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, e no capítulo 4, versos 16 e 17, falando sobre o arrebatamento. O que o pastor César está fazendo uma distinção é que para o dia do Senhor, primeiro que eu provei, que ali como ladrão, o dia do Senhor ali abrange também o arrebatamento. No decorrer da história, a maioria dos pós, para vir como ladrão, o dia do Senhor precisa acontecer o arrebatamento antes. É o texto que está dizendo, né? Sobre Hebreus capítulo 9, verso 28, o pastor César leu, mas ele não leu a expressão aparecerá, que está ali, o verbo que está no tempo futuro de voz média. O tempo de voz média ali, o irmão como professor de grego sabe que a voz média tem 3 aspectos: em si mesmo, de si mesmo e para si mesmo. Então isso aqui mostra plenamente que a expressão ali, que é Cristo vai aparecer para os que o aguardam para a salvação. A ressurreição de Cristo, por exemplo, quem viu ressuscitar? Ninguém. Cristo aparece no espaço de 40 dias e o mundo não participou desse evento, somente os discípulos. Em Atos capítulo 1 ele aparece, vai ascender ao céu e o anjo diz: varões galileus, vocês olham para o alto, esse mesmo Cristo que vocês viram subir voltará da mesma forma. O mundo não participou. Nós temos claramente tipos sobre isso no Antigo Testamento. Enoque é tomado para Deus, ninguém o viu. Elias é arrebatado ao céu e somente Eliseu que vai ver, porque representa o povo de Deus, e nós temos claramente isso à luz da Bíblia Sagrada. Eu queria concluir falando sobre o texto que o pastor César não comentou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, sobre o verbo harpaxômeta, futuro indicativo de voz passiva. A expressão ali, o termo harpazo, que os irmãos não comentam, tem pelo menos 5 significados semânticos. Primeiro,
pegar rapidamente o próprio termo arrebatamento, e esse termo é a tradução adequada para o termo em Atos capítulo 8, verso 39. Segundo, tomar a força. Nós lemos João 6,15 e fala sobre isso. Terceiro, tomar para si. Esse é o termo do arrebatamento do ponto de vista de Cristo. E levar para outro lugar. Esse é o significado da palavra quando Paulo diz, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 4. Conheço o homem que se no corpo, não sei se você conhece o texto, não vou isentar citar ele todo. Se eu quiser, eu posso citar todo tranquilamente. Inclusive, citando ali o texto perfeitamente. Paulo disse, foi arrebatado até o terceiro céu, mostrando que para levar para outro lugar, fazendo jus ao que Cristo prometeu, levar-nos à casa do Pai, inclusive que o Paulo não consegue responder quando isso vai acontecer, inclusive os eventos que seguem-se a esse daí. E segundo, livrar do perigo, é a expressão harpazo, que está lá em Atos 23, verso 10, que diz assim, para eu concluir. E havendo grande dissensão, o tributo, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. Esse termo indica plenamente que tem que ser secreto para o mundo. Pastor César. A gente tem tempo definido ou é livre agora? Então, pelo que eu entendi, ele passou do tempo, mas eu posso passar? Pode deixar o pastor César à vontade. Vou te dar também 3 minutos e meio. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que não foi muito elegante da sua parte dizer que eu corri de 2 textos. Eu estava citando de trás para frente e o meu tempo acabou. É diferente. Então, não, o pastor César não correu aqui de Tessalonicenses 4,16 e de Coríntios capítulo 15. Isso não foi um fato, né? Então, vamos lá, vou tratar esses textos. É um argumento retórico dele para te provocar. Tem tempo agora, pode ficar à vontade. Vou tratar esses textos aqui com muita tranquilidade. Perfeito. Segundo, que eu não entendi por que ele está falando de defendendo o harpazo como sendo um arrebatamento, como uma... Eu creio exatamente assim. Todo pós-tribulacionista acredita no arrebatamento. Seja bem-vindo. Exatamente. Todo pós-tribulacionista crê que haverá o arrebatamento. A nossa discordância é sobre o momento que haverá. Mas que arrebatamento é harpazo, significa tirar de um lugar para o outro. Tá? Eu acho que não precisa gastarmos tempo aqui para falar sobre isso. Os 2 textos que o senhor disse que eu corri, que é o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, 15, né, e 16, ele diz exatamente o seguinte, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler no 15 e já vou deixar uma pergunta que eu espero que você responda. Ora, ainda declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, pastor Átila, os vivos não precederão os que dormem. No arrebatamento pré-tribulacionista isso não é verdade. Por quê? Não é verdade porque se Jesus volta agora, e aí os vivos serão arrebatados, os salvos, os mortos serão ressuscitados, só que na segunda vinda tem mais vivos aqui que vai encontrar o Senhor. E esses então, os primeiros vivos que subiram, precederão os que dormem. Então é uma conta que não fecha para você. Só fecha se Jesus vier uma única vez. E aí não estou nem falando se é publicamente ou não. É impossível um pré-tribulacionista entender o capítulo 4, versículo 15 do texto que o senhor disse que eu não tenho resposta, sabendo que se na história pré-tribulacionista, vivos precedem os que dormem. E o texto diz, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Se o arrebatamento já aconteceu, e tem vivo aqui salvo ainda, então esses vão preceder os que dormem. E a segunda texto que o senhor disse que eu não tenho resposta, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, diz assim, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. O assunto lá é a transformação do corpo. Tá? E ele diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. A última trombeta é no começo da grande tribulação, a última trombeta é no final da grande tribulação, ou o senhor vai tergiversar achando que não, mas aí não está falando das 7 trombetas, está falando de qual trombeta? Que trombeta é essa que aparece na Bíblia dessa forma? Parece que o senhor é professor de grego, né? O texto lá de Hebreus que o senhor cita que é voz média, na verdade é voz passiva. Né? É elementar do grego. Você analisa o verbo e você vê que o verbo ali está na voz passiva. Mas como isso não influencia aqui o debate, eu acho que a voz do verbo ali não faz diferença alguma. Eu disse lá na carta aos Hebreus que o texto da carta aos Hebreus, o capítulo 9 da carta aos Hebreus, ele está escrito e estruturado mostrando que é um só fato. A morte de Cristo é um só fato, a volta de Cristo é um só fato. O versículo 26 diz assim, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes
desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim Cristo também, tendo se oferecido uma vez para tirar os pecados, aparecerá essa última vez sem pecados para os que aguardam a salvação. Não tem como dividir a volta de Jesus em duas etapas. E se esse é o nosso tema, se a volta de Jesus é secreta ou não, quem defende que a volta de Jesus é em duas partes, negando esse texto de Hebreus, é o pré-tribulacionismo. Então vamos lá, pastor Átila. O pastor César Cavalcante colocou duas perguntas inquietantes. Primeiro, a questão, vamos de trás para frente, se me permite. Ele manda que o senhor, manda no bom sentido, né? Que o senhor explique 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número... 4:15. Oi? Desculpa, 15:51. 15:51, isso, eu estou aqui em cima, né? Eis que vos digo, mistério, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, e principalmente 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E ele pergunta, essa trombeta é tocada na primeira parte da grande tribulação ou na última parte? Como o pré-tribulacionismo, o senhor explica esse texto para todos os ouvintes? Bom, em primeiro lugar, eu vou responder qualquer pergunta depois que eu puder fazer uma também, né? Não foi combinado de perguntar. Antes de eu responder a pergunta dele, explicar sobre as 4 toques do shofar, eu vou estar corrigindo o que ele disse, que eu disse que optesetai é voz média. Depois vocês voltam ao vídeo aí. Voz passiva indica que o sujeito sofre a ação do verbo. Eu não disse que é voz média. Voz passiva. Voz média é para lexomai, João 14. E voz passiva, rapaxômeta. Então, eu acho que eu disse média, por isso eu falei, mas aí é só voltar lá. Tá, se falou média, você se confundiu, mas é passiva mesmo. É passiva, voz passiva, né? Obviamente, como professor grego, não iria... Posso errar nas palavras, né? Mas eu sei muito bem que é passiva, média e ativa, obviamente. Em segundo lugar, ele disse o seguinte, pastor César. É só ler o texto todo. O senhor parou em Tessalonicenses. O texto diz assim, ó, digo-vos isso pela palavra do Senhor. Nós não precederemos os que dormem. Aí ele continua dizendo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ali está na voz passiva. Sobre Coríntios capítulo 15, verso 51, obviamente, eu citei os 3 textos do arrebatamento por conta disso. No arrebatamento, vai haver uma trasladação dos santos, o que é muito difícil nós conseguimos enxergar nos textos que estão referentes à segunda vinda. E a pergunta que eu faço para o senhor, que o senhor responder depois também, mostre para mim, nos textos da segunda vinda de Cristo, onde acontece a transformação dos santos e a ressurreição dos mortos. Inclusive o arrebatamento. Essa fica a pergunta. O pastor César deixou uma pergunta aí muito interessante, né? Que os vivos não predeceram os que dormem, conforme precederão. Precederão. Desculpa, acho que eu anotei errado aqui. Precederão, exatamente. Obrigado, pastor César. Em 1 Tessalonicenses 4:15. Depois o senhor também tem a liberdade de fazer a pergunta para ele. A palavra é sua, querido. E o tempo que o senhor usar, eu terei que dar para ele, ok? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, os queridos ouvintes perceberam que o pastor César gosta de perguntar, mas não gosta de responder. Ele é bom perguntador, mas não é um bom respondedor. Olha aí. Eu perguntei porque ele me mostrasse, pedi para ele que ele me mostrasse, nos textos que ele faz jus da segunda vinda, mostrando que o arrebatamento vai acontecer, para ele me mostrar a transformação dos santos, ressurreição dos mortos e o arrebatamento desses textos. Ele não conseguiu e, obviamente, não vai conseguir me mostrar nesses textos. Em segundo lugar, ele falou sobre a festa das trombetas. Eu vou ler o texto aqui, Números capítulo 1, verso 10, fala das trombetas. Quando eu disse sobre os 4 toques, ali Números é uma referência à festa das trombetas. Nessa festa havia 4 tipos de toque de trombeta. Como bom professor de hebraico, ele sabe que o primeiro toque é chamado de tequiá, que é um toque para reunir o povo para ouvir a palavra e adorar. Shevarim, chamado para reunir o lixo de Israel e queimá-lo. Teruá, que é o chamado para uma grande batalha. E o tequiá gadol, chamado de grande trombeta, o tequiá gadolá, grande trombeta. Ou a última trombeta, que era uma convocação para todo Israel se reunir e se dirigir para Jerusalém. Outro sim, ele citou sobre a 7ª trombeta de Apocalipse, capítulo 11, né? Se eu queria que os ouvintes prestassem bem atenção, lesse os eventos da 7ª trombeta, que ele faz referência dizendo que é a última, tem tudo a ver com os eventos, na verdade, da 6ª trombeta. Ouvintes, leia o texto. Os eventos que ele faz jus, falando como se fosse da 7ª trombeta, que é referência à última, tem a ver com os eventos da 6ª trombeta. Outro sim, eu achei interessante o que ele disse aqui sobre a harmonia da Bíblia, né? Ele, como muito bom teólogo, sabe o que é sensus plenior, ou teoria da dupla autoria. O Espírito Santo, obviamente, inspirou os autores humanos, só que os autores humanos usaram a gramática, usaram a lógica, usaram que o raciocínio que o povo conheceria. Ele não ia citar algo, nesse sentido, que o povo não havia conhecido. Fazendo uma referência, como se eles já tivessem conhecido. O texto é claro sobre isso daí. Então, ele diz, pode botar a palavra trombeta e escrever. O nome disso aí, irmãos, é falácia da raiz. Como bom exegeta, ele sabe disso. Achar que o termo tem um significado mesmo em todos os textos que ele aparece. Isso é falácia da raiz. Okay. Não se sustenta. Outro sim. A única coisa que sobra para os irmãos pós é essa daí que ele fez. Dizer que nós temos um anacronismo.
Esse anacronismo é para ele. Eu vou voltar a pergunta para ele aí. A única forma que sobra para os irmãos, pois, é confundir os santos da grande tribulação com a igreja. Ele diz que tem dois tipos de salvo. Nenhum pré-tribulacionista diz que tem dois tipos de salvo. O arrebatamento tem a ver com a igreja. Os eventos, inclusive é a pergunta que eu vou deixar para o senhor responder depois. Eu queria falar que o senhor me respondesse como que vai acontecer os eventos que tem que suceder ao arrebatamento. Tribunal de Cristo, a apresentação da igreja para si, as bodas do Cordeiro. Como que vai acontecer no evento pós? Porque vai subir e descer, a teoria do ioiô, que nós chamamos, com todo respeito. Como que vai ser esses eventos? Essa é a minha pergunta. Como o senhor respondeu a minha, depois o senhor responder a minha de Mateus 24 e Marcos 3, vou te ajudar com os textos. Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21. Mateus 24 você nem citou. Mateus 24 você nem citou até agora. Os textos que falam da segunda vinda. Citei 4 textos da segunda vinda dele em glória e 3 do arrebatamento. Vamos lá. Primeira questão. Vamos lá, pastor César. Então, primeiro, a pergunta que eu deixei é a pergunta de que os vivos não precederão os que dormem. Pastor, o senhor precisa responder essa pergunta. Eu gostaria que o senhor tratasse esse assunto. Tá? Desenvolva, pastor César, agora é sua vez. É o que eu estou fazendo. Então, eu gostaria que o senhor tratasse esse assunto. Eu acho que essa pergunta merece aí uma consideração. Sobre eu estar correndo de apresentar um texto que fale do arrebatamento, da transformação e da ressurreição, vamos lá. O texto é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Aí tem o arrebatamento, tem a transformação dos mortos, dos corpos dos salvos mortos, e tem também o arrebatamento dos vivos e a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Só ler o texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Se ele vai vir em silêncio. Você sabe o que é alarido? Barulho. Então, se ele vai vir secretamente, então é só ler o texto. Tá aí o texto que você usa. Como para mim, pastor, só tem uma vinda de Jesus? Não tem duas, só tem uma. Então todos os textos que o senhor entende que é primeiro e segundo, para mim é a mesma. Então essa é a minha resposta. Todos os textos, qualquer texto que o senhor apresentar, que Jesus está voltando, essa volta é em glória. Essa volta é com todo o poder, toda a glória, todo o olho verá. Essa é a minha resposta. Sobre a questão das trombetas, o senhor disse que eu estou cometendo um tipo de falácia quando eu estou dizendo que o significado de trombeta no dicionário... Eu não citei significado de trombeta. O que eu citei é: pega a palavra trombeta e veja qual é a última ocorrência. A última ocorrência da trombeta é a última trombeta, entende? A menos que a palavra última não seja mais última. Então, e eu deixei um exercício para vocês, acho que você não leu, você disse que a última trombeta é a mesma coisa da sexta trombeta. Se eu disse aqui que a última trombeta e a sexta faz uma referência à sexta trombeta. Agora então eu vou ter que ler o texto. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fala da última trombeta. Vamos ver se é a mesma coisa da sexta trombeta. Porque a sexta trombeta é uma trombeta que fala sobre juízo, é uma trombeta que fala sobre o que está acontecendo lá no juízo e tudo mais. Vamos lá. O texto diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Peraí que saiu aqui do texto, vamos lá. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes dizendo: o reino do Senhor passou a ser do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. Não está falando da volta de Cristo. É só ler o capítulo 19, você vai ver a mesma coisa. Versículo 1: depois dessas coisas houve no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, salvação, glória, poder agora são do nosso Deus, verdadeiros são seus juízos e tal. O que acontece na última trombeta? Versículo 16: os 24 anciãos se encontram sentados diante de Deus, se prostram e começam a adorar a Deus. O que acontece lá no capítulo 19, versículo 4? Os 24 anciãos e os seres viventes se prostram e começam a adorar a Deus falando as mesmas palavras. É só ler o texto. O que está acontecendo no capítulo 19, que é a chegada de Jesus, está acontecendo na última trombeta. Agora eu queria que o senhor pegasse, igual eu estou fazendo, essa última trombeta, e mostrasse para mim aquilo que o senhor falou agora há pouco. Tá? Tudo que está aqui na última trombeta é uma referência à sexta. Porque eu disse: pega o capítulo 19 e pega o capítulo 11 da última trombeta e leia os textos. E você vai ver que os mesmos eventos, são os mesmos eventos. E estou mostrando lendo aqui. Agora o senhor diz: não, essa última trombeta ela faz referência à sexta. Eu queria que o senhor fizesse igual eu fiz. Vamos lá, muitas participações, já te dou a palavra, pastor Átila. O Felipe está escrevendo lá, ó, bênção de Deus esse debate. Pessoal, não esqueça da nossa enquete, hein? A enquete lá no Instagram da Rádio Musical deve estar pegando fogo. A volta de Jesus é secreta? O Rogério Soares escreveu só que quando Jesus disse que esse evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Subentende-se que não será secreto. Olha aí os ouvintes participando. Nós queremos louvar a Deus pela nobre audiência de vocês. E aí, pastor Átila, o pastor César tentou aí harmonizar, não é? Apocalipse capítulo 11 com Apocalipse capítulo 19. E agora, como é que o senhor sai dessa questão? E depois eu quero fazer uma pergunta para o pastor César e outra para o senhor. O que o pastor César fez foi levantar, como ele mesmo diz, uma cortina de fumaça. Ele não respondeu a minha pergunta. Eu vou tornar a fazê-lo. Essa sétima trombeta, então, é a última. Onde está nela a ressurreição dos santos, a transformação dos santos, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e a transformação dos santos. Irmãos, ele não conseguiu responder a minha pergunta, viu? Outro sim, ele citou ali a respeito da grande tribulação. Vamos lá. Não há
uma passagem bíblica, só gosto de citar o argumento do silêncio, não há uma passagem bíblica que manda a igreja esperar a volta do anticristo. Não há uma passagem bíblica que coloca a igreja dentro de tribulação. Sobre Apocalipse capítulo 19, o pastor que só gostou de citar aí, só continuar lendo, explica pra gente como que a igreja estará preparada, retomar esse realtem, termo nauristo, preparou a si mesmo, pronome reflexivo, característica do grego koine, na verdade, né, usar ali essa voz com pronome reflexivo. Explica a igreja preparada ali, explica a ausência da igreja durante a grande tribulação, vai sobrar pro senhor confundir os santos com a igreja, a gente vai contrapor. Explica pra gente Apocalipse 1, 2 e 3, mostrando a igreja por quase 20 vezes, Apocalipse do 6 ao 18, nenhuma vez, nenhuma, apresentando a igreja e mostrando sim que a interpretação literal da grande tribulação mostra que ela é uma referência à última semana de Daniel. A interpretação literal da profecia, o senhor é pré-milenista, ela é uma coisa fantástica para o pré-tribulacionismo, ok? Inclusive dividindo a última semana, que eu gostaria que o senhor comentasse. Então, queridos, mostrando sim que nós temos duas vindas, uma vinda, aliás, em duas fases. A primeira secreta para o mundo, mais visível para aqueles que o aguardam para a salvação. E a segunda visível. Ele não conseguiu mostrar o arrebatamento nos textos que ele fala que é a segunda vinda. Eu vou responder como o senhor respondeu. Os textos que eu falo que é a segunda vinda, é isso que o senhor não está entendendo. Não, é a segunda vinda, só que em duas fases. Então, só tem uma vinda de Jesus. Pode interromper o outro? Pode, agora pode. Beleza. Então, como o senhor disse, que o que é para mim os textos de duas vindas, para o senhor é uma, eu vou tornar a bater na mesma tecla. Não são. Primeiro, fala um texto. Primeiro, João capítulo 14. Mostra para mim, pastor, os eventos, agora na sua resposta. Agora, eu quero interferir rapidamente, sem atrapalhar os dois. Eu quero fazer uma pergunta, como eu disse, ao pastor César e depois ao pastor Átila. Esse é um sério problema, pastor César, do pós-tribulacionismo. Em nenhum momento a igreja está no céu. É a teoria do elevador. Bateu, voltou. Exato. Apocalipse capítulo 7 e 9, que o senhor bem sabe e usa com esse texto com muita maestria. Depois dessas coisas, uma grande multidão que não se podia enumerar, de nações, tribos, povos e línguas, estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. A pergunta que eu faço para o senhor, que é um excelente pós-tribulacionista, é o seguinte: quando que essas pessoas foram para o céu? Que elas estão diante do trono de Deus, porque em nenhum momento no pós-tribulacionismo a igreja está no céu. Quando foi que esses irmãos aqui foram para o céu? Quando eles morreram. Eles são vivos ou mortos? Sim, mas eles estão glorificados. São vivos ou mortos? Eles estão glorificados. Tá, mas não, eles não estão glorificados. Ali eles são vivos ou mortos? A visão dos glorificados. Tá bom, mas eles são vivos ou mortos, esse pessoal aí? É antes ou depois da ressurreição? Eles estão na grande tribulação aqui. Bom, qual é o texto? Apocalipse 7:9. 7:9. 7:9. Grande multidão que ninguém podia contar, isso. Eles estão onde? Não, a pergunta é retórica. Eles estão diante do trono do Cordeiro. Onde é o trono do Cordeiro? No céu. Quando que eles foram pro céu? Sem nenhum quando morreram. momento. É só ler o texto. O texto diz assim, ó. Um dos anciãos, quem são esses? De onde vieram? E eles falaram, não sei. E o 14? E aí o ancião responde, tá a resposta aí. Eles vieram da grande tribulação. Esse pessoal tá morto, por isso tá no céu. É lógico, o céu é o nosso lugar. Quem morre agora salvo vai pro céu. Mas quando eles foram pro céu? Quando morreram. Se o senhor morrer agora, você vai pra onde? Certo. Se o senhor morrer agora, você vai pra presença de Deus. Que é onde? No céu. Então é pra lá que eles estão. Mas o problema é que o pós-tribulacionismo nunca mostra a igreja no céu. Mas aqui eles não estão no céu? Ok. Vamos lá. Eu posso responder a pergunta que o pastor César não conseguiu responder? Não. Fica calmo. Não, você pode fazer a pergunta. Qual é a pergunta que o senhor tem a fazer aí? Então, ele não respondeu a pergunta de Tessalonicenses 4. Lá está dizendo que os vivos, de forma alguma, precederão... Eu acho que respondi. Faz de novo a pergunta. Então, lá a Bíblia diz que os mortos, os vivos, de maneira alguma precederão os que dormem, os mortos. No arrebatamento pré-tribulacionista, que tem duas etapas, na primeira etapa isso funciona, mas na segunda não. E a Bíblia diz que os vivos não precederão os mortos. Como fica isso na última etapa da volta de Jesus? Aí sim, não vai funcionar. Eu disse que eu já respondi. E estou respondendo, se eu não me engano, pela terceira vez. É só ler o texto. O texto diz assim, ó. Vou ler a partir do verso 16. Não, é o 15. É no 15 a pergunta. Nós não... Mas o texto continua, pastor. O texto não para no 15. A pergunta é no 15. Tudo bem, vamos ler o 15 então. Vamos lá. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Ok? Aí vai pro 16, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com vara de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Juntamente com eles. Para encontrar junto. Ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Um problema que eu preciso explicar depois. Não, você não respondeu. Não, você acha que respondeu? Eu estou respondendo. Então, porque a pergunta não é aqui. Então, é que talvez eu acho que o senhor não respondeu a pergunta, então o senhor acha que o senhor está respondendo. Não, eu vou explicar do que se trata o texto.
A pergunta não é aqui. É que eu não entendi. Eu acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Então eu quero reformular a pergunta. Aí o senhor responde, porque eu acho que o senhor não entendeu o que eu perguntei. Formula a pergunta e deixa eu responder. Ok, a minha pergunta é a seguinte. No momento do arrebatamento, que o senhor divide em duas, na primeira etapa... Quem divide é a Bíblia. Quem divide em duas é a Bíblia, não sou eu. Bom. Faz a pergunta, faz a pergunta. Vamos lá, Não, faz a pergunta. Vamos lá, então me mostra o texto onde Jesus fala que ele vai vir 2 vezes. Me mostra um texto onde a igreja está dentro da tribulação. Vários. Me mostra um texto na segunda vinda onde acontece o arrebatamento e a transformação. Deixa eu responder a sua pergunta, porque os ouvintes vão falar assim, ele não conseguiu responder a pergunta. Mas o senhor não está respondendo, o senhor não está nem deixando eu fazer a pergunta. Está quente, está quente o debate. Vamos lá. Primeiro. Formula a pergunta e deixa eu responder. A pergunta é, se os vivos não precedem os mortos no encontro com Jesus, essa premissa, e ela está dizendo que de modo nenhum, só funciona se a vinda de Jesus for numa única etapa. Se for em 2 etapas... Então vivos vão preceder os que dormem, preceder os mortos. E aí, Átila? A resposta é simples e objetiva. Ler o texto. O que Paulo está tratando dessa perícope? É só nós pegarmos e olhar ali, pastor César. A ressurreição, para eles, não era algo novo. O que era novo para eles ali, para os judeus, era a transformação dos santos. Simples. A ressurreição para eles não era algo novo. O que é novo ali no texto é a transformação dos santos. A ressurreição já conheciam. Isso é fato. Fato. O que ele está dizendo ali é o seguinte. Os judeus criam na ressurreição. Falando, obviamente. Nós vamos ver a ressurreição, a profecia sobre isso no Antigo Testamento. Peraí, não é essa, tá? Você entendeu a pergunta? Tô respondendo. Aí Paulo vai colocar que a ressurreição dos santos não será antes do arrebatamento e vice-versa. Será o mesmo evento. Aliás, a ressurreição do arrebatamento e a ressurreição vai ser a mesma coisa. Aqueles que estão dormindo em Cristo. Aí aqui tem uma divergência entre os dispensacionalistas revisados, os clássicos e não sei se só é aliancista, né? Deve ser. Então tem essa que é o só que você não respondeu a minha pergunta, é agora. Acabei de responder. Tá, na segunda volta. Então tá bom. Na segunda volta de Jesus. Fase da segunda vinda. Tem salvos? Na primeira vinda? Na segunda. Salvos da tribulação. Tá bom, vivos. Salvos da tribulação. Vivos. Quando a Bíblia diz, eu digo. Quando a Bíblia se cala. Tá, vivos ou não? Na tribulação? É. Não, os salvos ali, obviamente, vai ter salvos vivos ali. Esses salvos são a igreja? No nosso ponto de vista pré-tribulacionista, o arrebatamento é para a igreja. Durante a tribulação terá salvação. A pergunta, se eu não consigo responder do irmão Marcelo, por exemplo, é só ler o verso 14 do capítulo 7 de Apocalipse. É só ler o verso 14. Só rodeou e não respondeu. E que essas pessoas, depois da rebeldia, seriam espalhadas por todas as nações. Jeremias falou sobre isso e tal. O que está acontecendo ali é essa hipérbole, que dizendo até as extremidades do céu, é que vai para todas as nações, mas não tem a ver com o assunto. Isso, vamos para o assunto. Vamos lá. Iminência. O que é iminência? Jesus Cristo, ele usa sempre a mulher que está grávida para dar à luz, para falar sobre a sua volta. A mulher que está grávida para dar à luz, ela está esperando o filho. Ela está esperando o filho. Assim como a volta de Jesus, a igreja está aguardando a volta de Jesus. A surpresa é para o ímpio. A gente só não sabe o dia e a hora. É igual a mulher que está grávida. Antigamente não tinha parto marcado com o dia e hora. Antigamente você está grávida. Você sabe que você está de 9 meses. Está próximo de acontecer. Iminência, abra um dicionário, o senhor que citou já uns 2 dicionários, então abra um dicionário de português, coloca a palavra iminência. O que está lá é o que eu acredito. Iminente, que está prestes a acontecer. Não é que vai pegar todo mundo de surpresa. Isso, com todo respeito, isso é falácia. Isso é pegar a língua portuguesa e jogar na lata do lixo. Pega a palavra iminência, dá um Google aí. Todo mundo que está ouvindo agora, pega a palavra iminência no Google. Eu nunca fiz isso, mas se eu fizer agora... Iminência. O que é iminência? Que está prestes a acontecer. Eu creio que a volta de Jesus está prestes... Eu creio que a volta de Jesus está prestes a acontecer. Tem sinais? Ele deu, assim como a mulher grávida. Tem como sinal as contrações, que Jesus chama de dores de parto, é a mesma coisa. Então a igreja está aguardando a volta de Cristo. A igreja sabe que Jesus vai voltar. Não é uma surpresa para a igreja. Jesus vem como ladrão. Um dos textos que o senhor disse que eu não citei, está lá em Tessalonicenses capítulo 5. Mas para vós ele não virá como ladrão. Então a igreja está aguardando a volta, o retorno glorioso do Senhor Jesus Cristo. Agora, lá em Marcos capítulo 13, versículo 27, meu irmão, lá está escrito que ele vai juntar os escolhidos de uma
até a outra extremidade do céu. É que o senhor pediu para mostrar? Eu estou mostrando. Aí, claro que não vai funcionar para o senhor. Mas fica aí a dica. E como os escolhidos para o senhor são os judeus, tá, me mostra um versículo na Bíblia, no Novo Testamento, onde escolhido não é a igreja. Posso? Claro. Posso falar? Claro. Eu quero esse versículo. Em primeiro lugar, eu vou tratar sobre a iminência. O que é iminência? Concordo com o senhor que pode acontecer a qualquer momento. Só que isso é um problema. Não é qualquer momento, é que está prestes a acontecer. Está prestes a acontecer. Isso. Certo? Isso. Só que isso é um problema para os senhores. Porque os senhores aguardam sinais. E não há. Eu vou voltar a pergunta para o senhor. Me mostre um texto na Bíblia onde a igreja é ordenada a guardar os sinais, a observar os sinais. Um texto. Segundo lugar, o senhor disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2, que ele virá como ladrão para que estão em trevas. É isso que eu estou pregando até aqui. A volta de Cristo no arrebatamento será secreta para os ímpios, não para a igreja. A igreja o aguarda. Eu mostrei para o senhor, Cristo ressuscitou, ninguém viu. Ele apareceu para a igreja, os discípulos, nos passos de 40 dias. O mundo não participou. No cenáculo, o mundo não participou. Ascendeu ao céu só os discípulos que viram, claramente. Então, mas mostra o texto, então, onde é secreto. Pastor. Deixa eu tratar sobre a iminência. Vou mostrar para o senhor. O senhor disse que eu estou assassinando português, entre aspas. Nós temos textos. Não dá também para a gente trabalhar ele, certo? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. Iminência. Coríntios capítulo 16, verso 22. Vamos lá, apresenta o texto, a gente tem tempo. Filipenses 1 Coríntios o quê? Você falou? 1:7. 1:7, vamos lá. Tem a iminência lá? Tá, Vamos lá. um momento só. A igreja primitiva, pastor, ela vivia a luz... 1 Coríntios 1:7. A igreja primitiva vivia a luz da crença do iminente retorno de Cristo. Vou ler o texto que o senhor citou. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando a voz da revelação. Deixa eu argumentar, depois a gente... Não, porque assim, pastor, quando o senhor cita vários textos e depois o senhor quer lacrar falando assim, ó... Não, mas o texto fala disso? Os textos que o senhor está falando, um atrás do outro, ele está falando disso? Porque os textos que eu tem vários. Cita um e a gente analisa um. Depois você cita outro, a gente vê o seguinte. O senhor não fez isso. O senhor não deixou analisar nenhum texto que o senhor citou quando você estava falando. O problema é que o senhor fala, aí o senhor não me deixa falar. Aí a gente fica argumentando que a gente fica perdido no argumento. Não é, pastor. Eu tenho que falar. Então, mas quando o senhor cita o texto, todo texto que eu citar, se o senhor falar assim, tá errado, aí o senhor me interpola depois, o senhor me corrige depois. Então vamos lá, Coríntios 1:7. Entendeu? A igreja primitiva vivia a luz da crença na iminência. O senhor disse que eu assassino português, né? Vou partir agora do argumento da iminência, que é um problema sério. Por isso que o senhor está tentando me interromper. Porque é um problema sério pro pós-tribulacionismo. A iminência, pastor. A iminência. Não precisa de nenhum sinal prévio para o evento iminente acontecer. E no pensamento pós-tribulacionista, é precedido de um montão de sinais. Por quê? Porque o senhor está confundindo a segunda vinda dele em glória com um arrebatamento para a igreja. Olha, por exemplo, olha como é que ele assassinaram também, ó. Clemente de Roma diz o seguinte: vocês veem como em pouco tempo... Eu vou citar os nomes para a gente ganhar tempo. Clemente de Roma cria na iminência, certo? Onde? Posso ler? Então, pode, por favor. Tá bom. Vocês veem como em pouco tempo o fruto das árvores chega à maturidade. Verdadeiramente, logo e de repente, sua vontade será cumprida, assim como testemunham as Escrituras, dizendo: certamente venho sem demora e não tardarei. E, abre aspas novamente, de repente virá o seu templo o Senhor, a quem vos buscais. Quem diz isso aqui é Alex Robert e James Donald em The... Senhor? Clemente Roma também, citado por... Eu quero a citação de Clemente, é que o senhor citou. Qual que é? Citação de Clemente. Quem cita isso daqui, eu fiz um apurge aqui, citado por Alexander Roberts e James Donald em The Anti-Nicene Factor, Os Pais Anti-Niceno, em inglês. Na página de número 11 do livro dele. John Silver, The Lord Return, Retorno do Senhor, na página 59, diz sobre Clemente: se fizermos o que é justo perante os olhos de Deus, entraremos no seu reino, receberemos as promessas que olho algum jamais viu, ouvido ouviu, ou jamais entrou no coração de homem. Logo, esperaremos a cada hora o reino de Deus. Esperaremos a cada hora o reino de Deus. Esperaremos a cada hora o reino de Deus em amor e em justiça, porque não sabemos o dia em que o Senhor aparecerá. Claro. O dia daqui é citado pelo mesmo Robert Donald, no texto que eu citei, 382 a página. Vigiai por amor às vossas vidas, não se apaguem as vossas lâmpadas, nem estejam descingidos os vossos lombos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora em que o Senhor virá. Cipriano também cria na iminência, citado por Silver, e na página 67. Lutero cria na iminência, Calvino cria na iminência. Eu creio na iminência, todo mundo crê na iminência. Agora, olha só o que Latimer vai dizer. Só para concluir, o senhor pode falar. Então, mas é assim, pastor. Eu não estou entendendo por que o senhor está falando da iminência. Pastor, todo crente crê que a volta de Cristo é iminente. A diferença é que, para vocês, há um assassinato do português,
Porque na cabeça só do pré-tribulacionista, iminente significa de surpresa. E qualquer dicionário, meu Deus do céu, qualquer dicionário. Mas como ladrão, pastor Pega o César, dicionário, eu posso falar não é que de eu sou. então surpresa. pega o dicionário Ó, e verifica queridos, o que significa iminente. O que Penten- tiver no dicionário é isso. Pentecoste também assassinava o dicionário, porque ele diz o seguinte: a doutrina da iminência impede a participação da igreja em qualquer parte da 70ª semana. Na Então, mas página isso não diz 220 nada do seu sobre livro, iminência. É assim, ó. essas citações que eu citei aqui, Pentecoste diz, evidenciam que a exortação à vigilância dirigida à igreja tornou-se a esperança da igreja primitiva e que eles viviam à luz do retorno iminente. O testemunho das escrituras e a evidência iminente da igreja mesmo. Claro que é primitiva iminente. não pode ser negado. É claro que é Então, iminente. Só que a diferença é que vocês acham, o pré-tribulacionista acha assim, ó. O pós, ele não crê que Jesus vai voltar. Não. Pós, ele não crê que a volta de Cristo é iminente. Mas quem é que diz isso? Por que Isso é um vocês falam isso? espantalho. Eu só acho que então é um esse é o anacronismo. espantalho. Eu só Então, por acho que é um exemplo, ó, anacronismo. Vocês crerem e sabendo o que é iminência, então tá que bom. não há... O que define a iminência? Ó, vou definir em alto e bom som, os irmãos O que entendem. é iminência? Que pode vir a qualquer momento. Não é iminência. Como que não é, pastor? Então, você fez o que eu falei? Ó, coloca no dicionário. Eu não tô com a minha internet aqui, como o senhor está na do senhor. Ah, não. A rádio podia ter te fornecido, mas tudo bem. Eu posso colocar aqui no Google. Olha lá, iminência. Qualidade ou condição ou característica de algo que está próximo a acontecer. Tá próximo a acontecer. Então, Certo. tá próximo a acontecer não significa a qualquer hora. Entendeu? Então, iminente Então, todas essas citações que eu fiz aqui, inclusive Pentecoste, sobre iminência Eles trataram de forma tá equivocada. próximo a acontecer. Tá. Conforme o apóstolo Pedro disse. então explica sobre o ladrão que vai vir secreto. Vamos lá. Tessalonicenses 5:2. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:2. Eu vou Se ler o precisa texto. de algum sinal. Primeiro texto, 5:2. Vamos lá. Assim, não há necessidade que eu vos... 2, né? Pois vós mesmos estáis bem inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Sim. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhes sobrevirá de repentina destruição. 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que o dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Não é surpresa para a igreja. E o que é que eu tô pregando até agora? Que é secreto pra quem? Eu não sei para quem que você está falando. Sabe? O senhor acabou de me O ajudar. senhor está dizendo a que é crer secreto. O senhor está dizendo que o para arrebatamento mundo. é secreto. Então vamos lá. Para o mundo. Lê O senhor já texto, percebeu pastor. que cada texto que o senhor cita, a volta de Jesus, não é secreto. Por exemplo, pega um texto. Pastor, seja correto com o texto. Por favor, Não claro. joga com as palavras. Lê o texto novamente. Mas vós, irmãos, não estáis em O verso trevas, anterior. O verso anterior. quando andarem dizendo paz e Verso 2, segurança. pastor. Verso 2. Então, 2 antes. Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Perfeito. Aí qual o significado da palavra ladrão na noite ali? Bom, Eu já citei. Eu vou citar para o a senhor. palavra ladrão é aquele que vem para roubar. Subitamente, secretamente. Existem duas palavras no Novo Testamento grego traduzidas como ladrão. Lestes e cleptes. Essa aí é cleptes. Lestes é aquele que vem com o prego de forças. Esse daí é secretamente. A menos que só acha que Johannes Law Naida está errado e o Strong está errado. Vamos lá. Explica aí pra nós. Agora. Perfeito. A palavra ladrão, ela aparece 2 ou 3 vezes no discurso de Jesus falando sobre a sua volta. Uma delas é essa que o senhor está citando. Outra delas é a 1 de Pedro. Em todos os dois eventos, os salvos estão lá. Os salvos estão lá e não é surpresa para eles. Então, o que eu estou falando é que a volta de Jesus acontecerá numa única etapa. Essa etapa, ela é pública. Por que ele está dizendo que vem como ladrão? Porque eles não estavam esperando. Você não está esperando um ladrão. Se o ladrão entrar na sua casa, você pode acordar ou não. Se você acordar, você vai ver o ladrão. No caso aqui, Jesus Cristo vai vir como ladrão. Ou seja, o mundo não está esperando e a igreja está aguardando. Por isso que ele vem como ladrão para o mundo. Porque o verso 4 diz assim: mas vocês, os salvos, não estão em trevas para que esse Ele dia vem como como ladrão ladrão... pra quem? Para os ímpios. E o que eu estou dizendo Para o nesse debate? Você está dizendo que ele vem secretamente. Para o mundo. Então, mas não é Para o secreto. Ele vir como ladrão Então, e vir só secretamente tá dizendo que são é e que coisas não é ao mesmo estanques. Não, eu estou dizendo assim, para a igreja, Jesus não vem como ladrão. Então tá, explica o texto. que eu Isso vou nós explicar concordamos, depois. certo?
Sim. Ok. Jesus vem como ladrão para a igreja? Sim, tá no texto, pastor. Para a igreja? Então vamos lá, Ele vem como verso ladrão. 4. Não, Mas não, vós, perdão. irmãos. Calma aí. Então, Tá, então peraí. vamos lá, vamos até onde nós concordamos. Então nós concordamos que Jesus não vem como ladrão para a igreja, certo? Para a igreja, não. Ok, certo, aqui até aqui? Uhum. Então nisso concordamos. Agora o que resta é falar no momento que ele vem como ladrão. Bom, Jesus vem como ladrão aqui em Tessalonicenses capítulo 5, em Pedro capítulo 3. Pedro capítulo 3, se esse texto é difícil de entender, diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Ninguém vai ver? Os elementos desfarão abrasados. Ninguém vai ver. A terra e as obras serão atingidas, sacudidas. Ninguém vai ver. Agora eu posso explicar? Vou só terminar o versículo. Só ler o versículo. Visto que todas as coisas vão de ser assim desfeitas, vai destruir tudo, ninguém vai ver, vocês precisam viver em santo procedimento e piedade. A igreja está lá guardando. Perfeito. Agora posso explicar? Claro. O dia do Senhor, de Tessalonicenses 5:2, requer o arrebatamento para a igreja, certo? E o mundo será pego de surpresa. Se o senhor disser, então, o senhor acabou de dizer, para o mundo será secreto aquele dia, correto, pastor? Para o mundo? Será secreto. Não A não volta. disse isso. Será como ladrão, porque eles não estão aguardando. E o ladrão aí o quê? Secreto. Não, então, é que o senhor está dizendo secreto. O que Não, que... eu não estou dizendo, é a definição do então, termo. o pastor. secreto ali É a é que eles definição não do estão termo. aguardando. É de surpresa. Secreto e surpresa são coisas diferentes. Tá, ó, É essa a diferença. Vamos para o português, então. Só está correndo de explicar o texto no cleptes no grego. Com todo Não respeito. tô não, pastor. Então explique para mim no grego o que significa cleptes. Ladrão. Ladrão? É. Eu vou definir novamente para o senhor. Não, ladrão. Cleptes é Os ladrão. dicionários. De acordo com Louinaida, na página 157, o homem que é cleptes, apossar-se de forma secreta e sem permissão da propriedade de outra pessoa. Forma secreta. Strong diz o seguinte: o homem que é cleptos rouba secretamente. Tá aí, pastor, pro mundo. Agora, se o senhor concordar com esse termo, que está na Bíblia, o senhor vai ter que virar uma cambalhota hermenêutica para explicar Apocalipse 1:7, que todo mundo vai ver. Pedro, Não, mas é isso que eu tô agora vou explicar defendendo. o dia do Todo Senhor. mundo vai ver mesmo. Agora eu vou explicar o dia do Senhor. De Pedro. Só lembrando que o senhor disse que Olha, dia do nós Senhor. precisamos. O senhor disse que dia do Senhor é o arrebatamento. Abrange. Tá? Aqui. Abrange aqui o nesse debate. arrebatamento. Com todo Isso. respeito, deixa eu intervir aqui. Pode falar. O debate está a altíssimo nível. Parabéns, pastor César. Parabéns.